Olá, paz e bem. Bem-vindo à série Coleção de Teologia. Dando continuidade então ao nosso livro Teologia Moral, Questões Vitais, de Frei Antônio Moser, nós vamos conversar agora sobre um assunto muito pertinente, muito atual e muito falado: a crise ecológica. E o que tem a ver a teologia moral com a crise ecológica? Vamos ler um texto que fala sobre essa questão da crise ecológica. E o autor do livro, Frei Antônio Moser, ele põe situação preocupante. Preste atenção no que o autor diz sobre a crise. Houve um período em que era preciso elencar números para provar a existência de um drama ecológico, uma vez que tudo parecia resumir-se em problemas mais ou menos isolados e ainda muito distantes do cotidiano. Estes números tentavam acordar para a seriedade da poluição atmosférica, das águas, sonora, atômica. Desde os finais de 1970, começaram a aparecer títulos que já diziam tudo: Ecologia Humana, a Tragédia da Poluição, Uma Aldeia em Perigo, Poluição, a Doença da Terra e outros semelhantes. Mais para frente se passou a falar em ecologia, grito da terra, grito dos pobres. As expressões e os números variam, mas a realidade é fundamentalmente a mesma. Por um lado, o avanço de sintomas assustadores, já não apontados apenas por números, mas realidades palpáveis e visíveis a olho nu, e por outro, uma nova consciência que começa a dar seus primeiros frutos, ainda que muito localizados e muito incipientes. Apenas um fator, o acelerado crescimento demográfico, então apresentando como uma ameaça, ou desapareceu ou começa a ser acionado no sentido contrário. Hoje, a preocupação com o envelhecimento é crescente em muitos países, sobretudo do assim denominado primeiro mundo. Em sentido contrário, a fome, outro fator que também nos anos de 1970 era elencado, com um certo pudor, agora aparece como preocupação primeira do governo de um país como o Brasil. A fome não apenas continua devastando milhões de vidas a cada ano, como não conseguiu ainda mover a máquina econômica em outra direção. A direção continua a mesma, ou seja, a fabricação de armas cada vez mais sofisticadas e cada vez mais precisas. O que há de novo neste horizonte é um certo temor relacionado com armamentos químicos, bacteriológicos e biológicos, frutos de laboratórios cada vez mais envolvidos em experiências de cunho biogenético. No mais, deve-se assinalar a produção sempre crescente de inutilidades, somente necessárias para satisfazer os impulsos do consumismo dos ricos e tentando forçar os pobres a andarem na mesma direção. Afora isto, também as mudanças de enfoque não têm sido muito significativas, a não ser para testemunhar a insensibilidade de certos governantes de países do primeiro mundo que simplesmente não aceitam a Carta de Quioto, pois se acham no direito de afrontar todos os outros, consumindo e poluindo como sempre o fizeram. Portanto, a teologia moral tem um papel importante e preponderante neste tema tão atual, tão preocupante. Se já neste tempo em que esta obra foi escrita, o autor já apresenta essa situação preocupante, o que pensar nos dias atuais? Com a queimada da Amazônia, não só a Amazônia, outras florestas, outras reservas ecológicas estão sofrendo pelo desmatamento, pela degradação ecológica, rios poluídos, reservas estão secando. Então, há que se pensar
uma lei moral para tudo isso. O homem foi colocado como administrador desta obra que é a natureza. Nós não somos donos da natureza, nós somos administradores. E o autor diz que nós estamos sendo péssimos administradores. Ele fala aqui: cabe justamente aos seres humanos desentranhar a harmonia latente para que o mundo possa ser cosmificado. Só que aqui se defrontam dois tipos de planos: os de Deus e os dos seres humanos distanciados de Deus. Os primeiros apontam para a busca de um convívio fraterno a ser conquistado. Os segundos apontam para a dominação resultante de relações agressivas e exploratórias. Um ponto nevrálgico. Aqueles que têm consciência de que nós estamos aqui apenas para administrar e que o verdadeiro dono deste mundo, aquele que criou a natureza, que criou os animais, é Deus, e a Ele nós deveremos prestar contas, vai fazer de tudo para que a natureza seja preservada, para que ela dê os seus frutos, aos quais ela foi criada. Cada criação, cada animal, cada planta, cada árvore, foi criada com potencialidades. E muitas delas não conseguem chegar àquilo pela qual foram criadas porque nós destruímos. Nós cortamos, nós transpomos os rios ao nosso bel prazer, ferindo a lei natural da criação. E aqueles que têm consciência de que existe um Deus, de que há uma lei por trás disso, fará todo o possível e necessário para que a natureza seja preservada. E aqueles que não têm Deus, que não acreditam na existência de Deus, usarão e explorarão a natureza ao seu bel prazer. E o autor, então, ele traz esta questão da ecologia, que é uma questão moral, é uma questão de sobrevivência. Sem a natureza, o homem não vive. Nós precisamos da natureza para sobreviver. É pelas árvores que nós temos água, é pelas árvores que nós temos um ar puro e respirável, é pela criação, pela natureza que nós retiramos a nossa alimentação. Então nós precisamos da natureza, nós precisamos da criação, mas a criação não precisa de nós. Ela sobrevive muito bem sem a gente. E isso nós não temos consciência. E um outro fator, nós temos dentro de nós composição natural. Nós também somos criados a partir da água, nós temos a terra, nós temos o ar dentro de nós. E quando nós poluímos e quando nós destruímos o ambiente externo, nós estamos nos matando. E, consequentemente, nós estamos ferindo uma lei humana, uma lei ética, que é, além de nos matar, além de tirar a própria vida, nós estamos matando o outro. Nós estamos promovendo a morte do outro, e isso fere a lei moral. Por isso que a teologia moral ela vai entrar para que haja esse esclarecimento, para que haja esse despertar da nossa consciência, que nós temos responsabilidades e nós precisamos assumir essa responsabilidade diante de Deus, diante de nós e diante também dos nossos irmãos. Eu ia falar uma palavra aqui, mas não caberia. Nós temos responsabilidades morais que nós precisamos assumir. E é preciso despertar isso. E é o que o autor traz. É um dos temas que ele traz nesta obra. A ecologia, que é um tema muito atual, que precisa ser debatido e que muitos não estão dando importância necessária. Nós achamos que a natureza ela vai se recuperar, sim, mas ela leva tempo. E será que nós teremos tempo de sobreviver até ela se recuperar totalmente? Há que se pensar sobre isso. No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre um outro tema.